Paz, alegria, seja bem-vindo ao canal, que Deus abençoe grandemente o seu dia. Vamos acolher a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 13, de 10 a 17. Jesus sempre tem algo importante para nos ensinar. Vamos então acolher o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus pôs as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para serdes curados, não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha que ensinamento belíssimo nós temos nesse evangelho de hoje. Mas é claro que nós vamos aprender a partir de uma dureza de coração da parte dos fariseus, da parte do chefe da sinagoga, que ficou furioso porque Jesus havia feito uma cura no dia de sábado. Jesus havia feito bem no dia de sábado. Aquela mulher foi liberta, começou a louvar a Deus. Então, Jesus não infringiu a lei do sábado. Jesus não infringiu, é claro que havia uma interpretação equivocada da lei do sábado e essa interpretação foi confrontada, mas Jesus não infringe a lei, porque que dia melhor? Aquela mulher está no lugar certo, na presença de Jesus, está na casa de Deus, está na sinagoga, está ali ouvindo o ensinamento de Jesus. O que tem de mais nisso? É o lugar certo, foi no dia certo. E a libertação acontece no dia certo, no dia em que foi colocado pelo Senhor. É um dia oportuno para uma graça dessa. Então, por que essa incompreensão? Por que o chefe da sinagoga ficou furioso com Jesus? É por causa da má interpretação dessa lei do sábado. Na verdade, quando Deus colocou o sábado, Ele pediu para guardar o sábado, na verdade, Deus queria um descanso para o povo. O povo vem de 400 anos de escravidão no Egito, onde não tinha folga, não tinha descanso, como escravos trabalhando direto, sem parar. Então eles precisavam, Deus quis uma lei, Deus colocou um mandamento para ser oposto daquilo que era vivido lá no Egito. Deus não queria que o seu povo fosse mais escravo e nem escravizasse outros. E desse aos outros a oportunidade de um descanso. Por isso a lei do sábado. O sábado, que é o Shabat, significa descanso. A palavra Shabat significa descanso. Não é um dia específico da semana, não é para ter essa lei, ver essa lei de maneira escrupulosa, um dia e tem que ser aquele dia. Não, o próprio nome sábado significa descanso. Deus quer que o povo tenha um descanso. E aí nos lembra Deus que no 7º dia descansou, mas não foi um descanso, vamos dizer assim, passivo, né? Um descanso para você repor as energias, né? Deus não precisava disso. Mas um descanso de satisfação, para você contemplar a obra de Deus, contemplar que ficar satisfeito com tudo aquilo que havia sido feito. O Shabat é esse descanso, não um descanso de passividade, um descanso em que eu contemplo a obra de Deus. E eu posso contemplar a obra de Deus numa libertação como essa, numa cura no sábado. Eu posso contemplar a obra de Deus no bem que eu faço, mesmo num dia de sábado.
Só que aí a lei foi mal interpretada, equivocada e vista de maneira escrupulosa. Então Jesus vem dar o pleno sentido dessa lei. Jesus está justamente fazendo valer o sábado, dando o pleno sentido. O sábado é o descanso. O sábado é para contemplar as maravilhas de Deus, é para render louvor a Deus, é para fazer o bem, é para fazer com que as maravilhas de Deus sejam colocadas em evidência. Esse é o dia dedicado ao Senhor, esse é o dia do descanso. Então, que nós possamos ter essa compreensão e, é claro, estarmos todos os dias contemplando as maravilhas de Deus. Que todos os dias seja o sábado, seja o dia do descanso, ou seja, o dia da satisfação, de contemplar as maravilhas de Deus, o dia de fazer o bem, o dia do Senhor, o dia de ajudar, de estender a mão, o dia de levantar as pessoas que estão encurvadas, pessoas que estão olhando talvez para o próprio umbigo, ou estão encurvadas por pesos emocionais, encurvadas por tantas situações. Nós somos chamados a levantar essas pessoas. Nós somos chamados a fazer essas pessoas levantar a cabeça, olhar para o alto, olhar para a frente, não ficarem encurvados, né? Talvez encurvados na própria tristeza, encurvados nas próprias incapacidades, encurvados talvez por sentimentos de culpa, encurvados talvez por influências, encurvados talvez por julgamentos, acusações, condenações. Quantas pessoas estão também encurvadas sob o peso de culpas e então precisa levantar. Deixa Jesus curar. Vamos ser também canais da graça de Deus para levantar. Talvez você que está acompanhando essa reflexão do Evangelho, talvez esteja se sentindo assim, encurvados por tristeza, encurvados pelo luto, encurvados por sentimentos de culpa, encurvados por olhares de julgamento. Então levanta a cabeça. Deixa Jesus então tomar você, como pegou esta mulher, como colocou esta mulher aqui e ajudou essa mulher a se erguer. Como Jesus, que vê essa mulher doente já há 18 anos, era incapaz de se endireitar. Então Jesus chama ela e diz: mulher, estás livre da tua doença. Jesus põe a mão sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. Vamos então deixar que Jesus toque. Vamos deixar que Jesus toque em nós, nos endireite. Que Jesus nos faça olhar para frente. Que nós não fiquemos encurvados sob tantos fardos, encurvados sob tantos fardos da lei, porque esta mulher também estava encurvada sob o jugo da lei. Vamos então olhar para frente, experimentar a misericórdia de Deus, o amor que é o cumprimento pleno da lei. E vamos então nos endireitar, olhar para frente, olhar para cima. Vamos então também ser canais para que outras pessoas se endireitem, outras pessoas se ergam, outras pessoas olhem para frente. Você é chamado hoje, meu irmão, minha irmã, a olhar para frente. Você é chamado hoje a ter uma experiência desse toque de Jesus. E vamos louvar a Deus, contemplando as suas maravilhas, contemplando a bênção que Deus tem para nós. Vamos então render o nosso louvor e a nossa gratidão a Deus sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.